Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso Evangelho de amor com Jesus. Que esse Evangelho que nós vamos participar agora venha como um bálsamo para todas as nossas dores. Venha tocar o coração de muitos que ainda não foram tocados verdadeiramente pelo amor de Jesus. Que esse Evangelho seja acompanhado por espíritos de luz, por espíritos bondosos, não só por esses espíritos, mas também pelos espíritos necessitados de uma palavra vindo através do Evangelho, para que os espíritos que ainda estão aqui presos nesse plano terrestre sejam amparados e entendam sua verdadeira condição hoje. Pedimos também pelos os governantes, pelos presidentes, Enfim, pelos homens que acham que podem todas as coisas e que não se lembram de Deus e que não sabem que esse planeta tem um governador e esse governador se chama Jesus. Vamos fazer esse evangelho, meus irmãos, com toda a fé e devoção que temos para com o nosso Pai, o nosso bom Deus. Que esse evangelho venha aliviar as dores dos irmãos que estão em sofrimento, de dores, de fome, nudez, abandono, falta de fé, falta de esperança. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Olá, meus queridos, boa noite a todos. Dando continuidade, faremos agora a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos estudando a oração dominical no item 3, a quarta parte, que diz assim: Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria,
sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes. Estes são os artífices do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a mão, segura deste que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Então, meus queridos, nós estamos estudando frase a frase a oração dominical, que é a primeira oração do capítulo de Coletâneas de Preces Espíritas, porque ela foi a oração que veio do próprio Jesus, né? Que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Então hoje nós lemos a quarta frase dessa oração, que é dai-nos o pão de cada dia. E vamos refletir um pouco sobre ela. Quando pedimos que Deus nos dê o pão de cada dia, meus irmãos, devemos pedir pensando não só na manutenção das nossas energias físicas, mas também das nossas energias espirituais, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual, para que possamos nos desenvolver enquanto espíritos. Ele vem nos esclarecendo que o animal, ele encontra o alimento, mas o homem, ele deve realizar isso utilizando a sua própria inteligência. Porque Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para melhor utilizarmos ela, a fim de que pudéssemos encontrar meios de sobreviver, de poder adquirir o nosso próprio alimento e tudo aquilo que for necessário à nossa existência e ao nosso bem-estar. É importante lembrarmos da importância de confiarmos em Deus ao prover todas as nossas necessidades, mas que não caiamos na ilusão que vem da ociosidade, acreditando que tudo cairá de bandeja sobre o nosso colo. É necessário que confiemos em Deus, sim, mas que utilizemos tudo o que Ele nos proporcionou a fim de que possamos encontrar o nosso próprio meio de vida. Finalizando então a orientação, que nos lembremos de que buscar o que é necessário é diferente de buscar o supérfluo, né? Que não deixemos a ambição tomar conta do nosso coração, pois através dessa ambição material, nós muitas vezes arquitetamos, construímos para nós sofrimentos, aflições, ou seja, nós somos os artífices do nosso próprio infortúnio. E não teremos direito de lamentar, uma vez que fomos nós que buscamos aquilo em virtude dos nossos vícios ainda tão latentes. Então, que esse evangelho de hoje, que nós pedimos na oração dominical, dai-nos o pão de cada dia, possamos pedir de coração sincero, pensando em todos esses pontos de reflexão. Dai-nos o pão de cada dia, através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, Senhor. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Dando seguimento ao nosso evangelho de hoje, vamos para a nossa prece de fluidificação das águas. No livro A Gênese, na introdução, ensina-nos que existem dois elementos, duas forças que regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. E a conjugação simultânea, a ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais. No livro Seara dos Médios, página 238, diz: abençoa a tua língua, é buril que te auxilia a plasmar
toda frase edificante que te escapa da boca. Assim sendo, harmonizados em pensamentos, com fé, com amor no coração, amor que cura, amor que salva, vamos pedir aos irmãos benfeitores da Seara de Jesus, especialmente Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas, com fluidos salutares, energias revigorantes, dando-nos serenidade, forças, ânimo, vitalidade, saúde, mais saúde. Jesus sempre dizia: tua fé te curou. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.